Oi, eu sou a Dona Rita e esse é o meu canal. No vídeo de hoje eu vou fazer com vocês a correção do Plano de Estudo Tutorado de Língua Portuguesa do 9º ano do Ensino Fundamental, volume 4 de 2021, semana 4. Vamos lá? Pessoal, então aqui na semana 4, nós vamos falar sobre o texto enciclopédico, o verbete de enciclopédia. Nós vamos falar sobre esse gênero textual. O verbete de enciclopédia nada mais é do que um texto no qual o objetivo é apresentar os conhecimentos acumulados pelos seres humanos sobre um determinado assunto. Então, quando você vai fazer uma pesquisa na internet, por exemplo, você digita lá o tema, né, lá no Google, você digita o tema sobre o qual você quer pesquisar, e aí uma das primeiras entradas, né, uma das primeiras coisas que aparecem é a informação do site Wikipédia. É apresentado o resumo sobre aquele tema, sobre aquele assunto que você digitou, que você está pesquisando, né? Então, a Wikipédia é uma enciclopédia virtual, né? Então, é um lugar, uma plataforma que reúne informações, conhecimentos, dados sobre diferentes assuntos, né? Os mais diversos possíveis. E aí, pessoal, o texto que nós vamos analisar aqui nessa semana é justamente uma entrada, né? Que a gente chama de entrada. Esse títulozinho aqui, ó, que é o tema dessa pesquisa, desse texto informativo aqui, a gente chama de entrada. Então, o título do verbete de enciclopédia, a gente chama de entrada. E aí o texto que nós vamos analisar é justamente um verbete que consta lá na Wikipédia, que é essa enciclopédia virtual. Essa entrada aqui, ó, Dia da Consciência Negra, é justamente o título, o tema desse texto aqui, ó, que vai trazer informações sobre essa data comemorativa. Então, vocês vão fazer a leitura desse texto aqui, e aí nós vamos responder a atividade. Então, isso aqui, então, é um verbete de enciclopédia retirado de uma enciclopédia virtual, que no caso aqui é a Wikipédia. E o tema aqui é o Dia da Consciência Negra. Aí aqui nesse box tem uma explicação, um conceito, né, sobre o que é o verbete de enciclopédia, e aí você deve fazer a leitura. Aí depois aqui o PET traz pra gente a transcrição do que estava escrito lá naquele site, né, naquela página do site Wikipédia, acerca da entrada Dia da Consciência Negra, né? Então aqui traz o texto de uma forma mais clara, mais nítida para a gente poder ler. Vocês vão fazer a leitura também. E aí vem a primeira pergunta. Que informação o texto oferece ao leitor? Considerando a natureza das informações, qual parece ser o objetivo de um texto como esse? Então as principais informações são: motivo da escolha de 20/11 como Dia da Consciência Negra, idealizadores da celebração, objetivos da celebração e lugares onde a data é feriado. E o objetivo desse texto é fornecer ao leitor conhecimentos básicos sobre a origem e objetivos, aqui faltou o, né? E objetivos desta importante data, o Dia da Consciência Negra. 2. No verbete enciclopédico, qual a função das imagens que acompanham o texto? É trazer informações com linguagem não verbal que acrescentem conhecimento ou ajudem a explicar o conteúdo abordado no texto. 3. A descrição é um recurso expositivo importante para textos enciclopédicos. Qual a finalidade da descrição em relação aos objetivos do texto? Dê um exemplo. É oferecer ao leitor mais detalhes sobre algum aspecto do tema abordado no verbete. E um exemplo é: se o verbete fosse sobre uma espécie de animal, seria adequada a presença de uma descrição sobre suas características físicas. Questão 4. Nas afirmativas abaixo, marque V para verdadeiro ou F para falso, levando em consideração as características do verbete. Então, a letra A eu marquei que é verdadeiro, onde está dizendo: o verbete é um texto escrito de caráter informativo destinado a explicar um conceito segundo padrões descritivos sistemáticos, determinados pela obra de referência.
mais comumente um dicionário ou uma enciclopédia. A letra B é falsa, está dizendo. O verbete é um texto eminentemente opinativo. Essa parte aqui que está errada. No verbete você não tem que dar opinião, não. Você só tem que apresentar os fatos, as informações. Publicado ou veiculado em seção destacada do conteúdo noticioso. Letra C, é verdadeira. O verbete é essencialmente destinado à consulta, o que lhe impõe uma construção discursiva sucinta e de acesso imediato. Sucinta significa resumida. Embora isso não incorra necessariamente em curta extensão. Letra D, é falsa. Os verbetes contêm comentários, análises, críticas. Então, do mesmo modo que eu falei que essa aqui, a letra B, está errada, porque no verbete você não tem que apresentar a sua opinião, aqui está dizendo a mesma coisa, ó, não tem que ter comentários, análises e críticas, não, nem contrapontos. E, às vezes, ironia e humor. Então, essa aqui não é a posição que a pessoa que está escrevendo um verbete de enciclopédia deve assumir, não. Ela deve assumir uma posição neutra de apenas apresentar os fatos, as informações. Há verbetes tanto na mídia impressa, jornais, revistas, quanto em rádio e televisão. Normalmente não, normalmente esse tipo de texto é apresentado mais em mídia impressa ou em mídia virtual, mas que seja escrita, porque é um material que tem que estar ali constantemente para que as pessoas possam consultar, possam pesquisar. Se for num programa de rádio ou de televisão, possivelmente não vai ter como consultar depois, né? Letra E, é verdadeira. Os verbetes geralmente abordam conceitos bem estabelecidos em algum paradigma acadêmico científico, em vez de entrar em polêmicas referentes a categorias teóricas discutíveis. Normalmente sim, né? Os temas que são abordados nos verbetes de enciclopédia são aqueles que já são cânones, que já são tidos como verdades, que já estão tidos como corretos, né? E aí eles são apresentados lá para as pessoas poderem pesquisar. Então, eles não entram muito em polêmicas, em coisas que ainda não estão certas, né? Ainda não estão provadas, não. E a questão número 5 está pedindo para você fazer a produção de um verbete de enciclopédia. Então, você vai escolher o tema, o assunto sobre o qual você vai fazer o seu verbete, e aí você vai fazer uma pesquisa aí na internet, né, em diferentes fontes, para reunir as principais informações sobre esse tema que você escolheu, pode ser o tema que você quiser. E aí você vai fazer a sua produção de texto. Eu escolhi aqui, ó, para fazer o exemplo para vocês, um tema bem fácil, tá? E vocês podem se inspirar no meu texto para criar o de vocês, né? O meu verbete aqui vai ser sobre o bem-te-vi, sobre esse pássarozinho aqui, ó, tá? Então, o título do seu texto é o tema do seu texto, né? A gente chama de entrada. Então, eu coloquei aqui, ó, com a letra maior, né, mais destacada, a entrada do meu verbete, né, o título do meu verbete, que é o tema do meu verbete, que é o pássaro bem-te-vi. Você pode escolher um outro animal, por exemplo, para você fazer o seu verbete de enciclopédia, que eu acredito que vai ser um assunto aí bem fácil, né? Então, você pode escolher aí um outro animalzinho para você produzir o seu verbete. Aí, eu reuni aqui as principais informações sobre o bem-te-vi, além de ter colocado aqui uma imagem, né? Porque é comum que os verbetes de enciclopédia venham acompanhados de imagens que ajudem o leitor a ter mais detalhes, mais informações sobre o tema. Então, vou fazer a leitura aqui, ó. O bem-te-vi é um pássaro da família dos tiranídeos. Seu nome é uma onomatopeia de seu canto. Ao cantar, ele parece estar dizendo, bem-te-vi! A área em que o bem-te-vi habita inclui algumas regiões do sul dos Estados Unidos, mas é principalmente na América Latina que ele é encontrado. No Brasil, é um dos pássaros mais populares. O corpo do bem-te-vi tem uma média de 22 centímetros de comprimento. A barriga e o peito são amarelos. As costas, as asas e a cauda são marrom avermelhadas. O pescoço é branco e a cabeça preta é atravessada por uma faixa também branca, acima dos olhos. Debaixo do topo preto da cabeça, o bem-te-vi possui penas amarelas, que formam um topete quando ele as eriça. A alimentação dessa ave consiste essencialmente de frutas e animais como caracóis, besouros, gafanhotos, aranhas,
pequenos roedores, girinos e peixes. Os bem-te-vis permanecem com o mesmo parceiro ao longo da vida, e as fêmeas põem de 2 a 5 ovos, cujo período de incubação varia entre 15 e 22 dias. O macho e a fêmea trabalham juntos para construir o ninho, reunindo materiais como gramíneas, gravetos e musgos. Às vezes, eles roubam os materiais do ninho de outros pássaros. Nas cidades, muitas vezes essas aves formam seus ninhos no topo de postes de luz ou de semáforos e podem usar objetos como fios, papel e plástico. Então, esse aqui é o meu exemplo de verbete de enciclopédia. Vou ter um pouquinho aqui para vocês tirarem um print, tá? Aqui ficou faltando só o título, né? Mas é bem-te-vi. Então, vocês podem se inspirar no meu. Se vocês quiserem copiar também, vocês sabem que para mim tanto faz, né? Mas o ideal é que você se inspire no meu texto e crie o seu. É muito fácil, gente. É só você escolher um outro animalzinho e fazer o texto, né? O resumo sobre as principais informações a respeito desse bichinho que você escolheu, tá certo? Então é isso, pessoal. Essa foi a correção da semana 4 do PET 4. Espero que vocês tenham gostado. Deixem o seu like, comentem, compartilhem o vídeo com seus colegas se vocês puderem para me ajudar e continuem aqui comigo para as próximas correções. Como vocês já devem saber, acredito que seja no dia 3 de novembro, as aulas presenciais obrigatórias retornarão. Então, mesmo se vocês forem assistir às aulas presenciais, vocês podem continuar acompanhando as correções aqui no meu canal, né? Vocês podem fazer as atividades aí no caderno ou na apostila de vocês antecipadamente, né? Consultando aqui o meu canal, os meus vídeos. E aí vocês vão para a escola e vão conferir com a professora de vocês se o nosso raciocínio ficou correto, né? Se as respostas que a gente colocou junto ficaram de acordo com o que ela quer que vocês escrevam aí no PET, né? Então você já pode ir com o dever de casa pronto, caso você queira, né? Então é isso, pessoal. Eu vou continuar ajudando vocês. Então eu fico por aqui. Até a próxima. Beijo, tchau!